Prontinho, pessoal, voltei. Deixei o meu vestido descansando, pendurado no cabide aí, de ontem à noite até hoje. E eu posso ver que ele cedeu um pouquinho sim na parte de baixo, na parte das costas, tá? Infelizmente eu não vou poder provar na Lari pra gente acertar a altura certinha nela. Então eu vou acertar aqui em cima da mesa mesmo, só tirando o excesso. Mas é porque eu já tenho uma certa experiência no olho, né? Eu consigo fazer esse aparo aqui em cima da mesa. O indicado mesmo é que você prove na pessoa para poder fazer certinho na altura dela, ou prove num manequim, tá? Como eu não tenho um manequim que vai dar aqui pro tamanho da Lari, eu vou parar em cima da mesa mesmo. Ó, só de colocar aqui em cima eu já consigo ver que ficou um biquinho aqui, tá vendo? É isso daqui que a gente vai tirar agora. Então, eu vou tirar todas as camadas, assim, lá pra trás. Vou esticar aqui só o que me importa. E vou tirar esse excesso aqui de olho mesmo, tá? É bem pouquinho, não é muita coisa. Prontinho. Dei uma arredondada assim. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o babado. Só que para eu saber quanto que eu preciso de babado, eu preciso medir aqui a abertura do meu vestido, tá? Eu não medi no molde, né? Até porque não sabia se ia dar ajuste ou não. Então, eu deixei para medir no vestido. Como os dois lados, frente e costas, são iguais, eu vou medir 1/4 e vou multiplicar, tá? Então, eu vou medir aqui da metade. Vamos lá. São 60 centímetros, então 60, 60, 22,40 de roda eu tenho no meu vestido, tá? Bom, agora que a gente já sabe qual que é a roda do vestido, chegou a hora de eu definir qual volume que eu quero para esse babado. Se a roda total tem 2,40, eu posso calcular a partir disso quanto que eu quero, menos volume ou mais volume. Eu quero fazer bem fiel à foto, então eu vou colocar um 100%. Então, se eu tenho 2,40 de abertura total, né, da roda da minha saia, do meu vestido, então eu vou colocar 4,80 metros de tecido. Eu já separei aqui 4 tiras de tecido de 20 centímetros de altura e de 1,20 de comprimento. Na verdade, 1,25 mais ou menos por causa da margem de costura. Juntando todas elas, eu vou ter 4,80 metros de tecido com 20 centímetros de altura. Por que 20 centímetros? Porque eu quero que no total tenha 15 centímetros mais ou menos. Então, eu vou ter que fazer a barrinha e tudo mais. Então, finalizando, vai ficar com uns 16, 17 centímetros mais ou menos, o que é um bom tamanho pra mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é emendar todas as laterais e fazer um grande círculo de 4,80 metros de tecido fechados na costura francesa. Então, vamos lá, gente. Vou começar a unir as minhas tiras. Nem vou mostrar o passo a passo, tá? Porque vocês já viram. É costura francesa mesmo. Vou unir aqui, aparar e virar pra finalizar com uma costura limpa, tá? Vamos lá. Muito bem, gente, olha só, tudo emendadinho na francesa, ficou bem comprido mesmo. E agora o próximo passo é a gente fazer a barra, tá? A gente vai escolher um dos lados, tanto faz o lado, e vai fazer a barra virado aqui pro lado da francesa, tá? Quero fazer uma barrinha dupla, para que ela não solte, uma barrinha fininha. Aí vocês podem escolher se vocês vão virar uma vez, passar toda a costura e depois virar outra vez, ou se vocês já vão virar 2 vezes para ir passando a costura. Como eu já tenho um pouco mais de prática, é assim que eu vou fazer, tá? Então, eu vou começar aqui nessa costurinha mesmo. Eu vou virar uma vez, ó, com mais ou menos meio centímetro. E vou virar mais uma vez com mais um meio centímetro aqui, tá? É importante cuidar para manter essa distância até o final da minha barra, tá? Então, se vocês não tiverem experiência, eu aconselho vocês a fazerem 2 vezes, fazerem o caminho 2 vezes, tá? Então, vamos lá. Posiciono meu calcador aqui, bem pertinho da minha dobra. E aí, eu vou virando assim, sem puxar o tecido, porque como é uma gaze muito sensível, né? Então, eu vou dobrando com muito cuidado e só posicionando ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente, depois de 1000 anos ali na máquina, eu fiz a barra de todo o meu babado, tá? 4,80 metros de babado. Vou passar agora
Eu gosto de ter todas as costuras sempre muito bem assentadinhas, tá? Então, eu passo tudo. Prontinho, toda a minha barra passada. Agora, a gente vai franzir isso daqui. E aí, existem algumas formas para fazer isso, algumas formas até simples. Acho que a mais simples de todas é você pegar o lastex e passar o lastex. E aí, depois você ajeita uniformemente na barra e depois que você tiver costurado na peça, você tira o lastex. Essa é uma forma, tá? E uma outra forma é a que eu vou explicar para vocês hoje, que é dar um pouquinho mais de trabalho, sim, mas eu quero muito que vocês aprendam, que é quando a gente, ao invés de passar uma linha e puxar para franzir, a gente passa duas, paralela uma à outra, porque daí não fica torcendo, né, o nosso babado na hora de aplicar. Eu vou mostrar para vocês na máquina, para vocês entenderem melhor, tá? Olha só, pessoal, para fazer esse franzido que eu vou ensinar, a primeira coisa que vocês têm que saber é que tem que estar no ponto maior da máquina de vocês aí, tá? Eu vou começar com um retrocesso, ó, eu vou deixar uma margem de costura de 1,5 cm para facilitar e vou começar com um retrocesso. Então, eu aproveitei que eu tenho essa união aqui da costura francesa e passei por ele. E agora eu vou passar essa costura, como o nosso tecido está dividido em blocos, né, em blocos de 1,20, eu vou franzir em blocos também, eu vou passar essa linha em blocos, mas eu vou fazer para vocês verem. Então, com 1,5 cm mais ou menos de margem de costura, eu vou fazer minha primeira costura. Reparem que eu não puxo o tecido, eu simplesmente direciono, porque eu preciso que ele fique muito leve para eu franzir, tá? Então, aqui, antes de chegar na próxima união, né, eu vou parar, vou chegar até próximo aqui, ergo a minha agulha e tiro, deixando um fio suficiente para eu puxar. Aqui, a maioria de vocês já vai querer começar a franzir. Só que quando eu faço isso com um fio só, olha só, quando franze aqui, essa parte de cima, ela tende a ficar voltando ou torcendo. Isso não é interessante para mim na hora de unir lá no vestido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar como tá por enquanto, vou voltar aqui no início e vou repetir esse processo, pode ser com uma largura de um pezinho de calcador. A partir da linha que eu coloquei, eu deixo um pezinho de calcador e faço o mesmo processo, com retrocesso. E agora eu vou novamente até o final. Cheguei até o final, vou tirar o meu tecido daqui e vou deixar a linha de sobra. Agora que eu tenho as duas linhas, eu vou escolher por onde eu vou franzir, se pela de cima ou pela de baixo, e vou franzir com as duas ao mesmo tempo. Olha só, com muito cuidado. Olha só como já dá diferença, porque depois eu vou passar a costura de união lá com o meu vestido aqui dentro dessa canaletinha. Vou costurar aqui no meio. Por que eu deixei um espaço maior aqui? Primeiro porque o tecido desfia muito, como a gente pode ver. E segundo porque eu quero fazer uma costura francesa também. Vai ficar bem grossinho, mas como eu não quero usar overlock, então eu vou usar a costura francesa, tá? Então agora eu vou puxar isso até lá no início. Com muito cuidado, olha. Eu franzo aqui no começo, sempre segurando o começo e vou levando até lá pro final. E agora eu preciso saber quanto que eu vou franzir, né? Vocês lembram que a minha saia tinha 2,40, né? Quando eu medi um quarto dela tinha 60 centímetros. E aqui eu fiz 4 tiras, né, de 1,20. Então, eu posso saber que cada parte dessas aqui da minha união vai ter que ficar com 60 centímetros. Então, eu tenho aqui a minha fita, eu vou franzir e vou medir até dar os 60 centímetros, tá? Então, tá, vamos franzir e já já eu mostro pra vocês. Muito bem, ó, aqui já ficou com 60 centímetros, não sei se vai caber. Então, eu já vou, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar essa linha, vou cortar um pouco do excesso dela, e eu vou amarrar uma na outra, vou dar um nozinho aqui, ou também posso ir com a máquina e dar um retrocesso aqui com um ponto bem firme, tá? Mas eu vou amarrar aqui só pra gente poder continuar distribuindo o babado pelo espaço que eu deixei de 60 centímetros. Muito bem, agora aqui tá seguro e eu vou distribuir
o meu franzido por esses 60 centímetros que eu tenho. Aqui não vai soltar porque eu dei retrocesso. Então, aqui eu posso distribuir uniformemente por todo o espaço. Prontinho, ó. Não sei se dá pra ver, mas é só distribuir uniformemente. E agora eu vou fazer isso com todas as outras partes, mas eu vou deixar pra franzir tudo no final, tá? Eu só franzi aqui pra mostrar pra vocês, mas agora eu vou começar tudo de novo em todas as partes e vou deixar pra gente franzir no final. Prontinho, tá tudo franzido, ó. Eu distribuí o mais uniforme que eu pude, né, manualmente, tá? Vocês podem observar. Depois a gente faz alguns ajustes também na hora de aplicar, tá? E agora, para aplicar esse babado, existem algumas maneiras de fazer. Se você tiver overlock, é a melhor solução, porque como fica grossinho, então a melhor solução é passar overlock para tirar os excessos de fio. Como eu quero mostrar para vocês como é que a gente tá fazendo sem overlock, eu vou fazer tudo na costura francesa. Vai ficar grosseiro, mas eu vou rebater essa costura depois, tá? Vocês já vão entender o que é rebater. Então, como eu vou fazer uma costura francesa, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o avesso do meu vestido, só do tecido direito aqui, tá vendo? Vou começar pela lateral, porque eu tenho uma costura aqui na lateral. E aí, eu vou pegar também a costura do meu babado, uma delas, né? Porque tem 4 emendas. Então, eu vou escolher uma aqui e vou colocar em cima aqui do meu vestido, costura com costura, tá vendo? Assim, vocês conseguem entender? Ó, a costura vai ficar pra dentro, eu vou costurar do lado direito mesmo, que é pra poder fazer a costura francesa. E aqui eu posso alfinetar de fora toda a minha roda. Só que como eu tenho a costura central das costas e as costuras laterais, eu posso usar isso ao meu favor na hora da distribuição, já que eu também tenho 4 partes de babado, tá? Olha só, pessoal, tá aqui alfinetado já. Fica esse emaranhado de linha aqui por enquanto, mas não tem problema, depois a gente vai tirar tudo isso, tá? Agora, eu vou voltar a minha máquina pro ponto mais apertado e eu vou passar minha costura em cima da primeira costura que eu fiz, tá? A segunda, a gente vai depois estourar a linha e tirar ela não vai ser útil mais. Ela foi útil só pra guiar a gente nesse começo, tá? Então, aqui a gente vai costurar normalmente, passando pela primeira costura que foi feita pro franzido, tá? Vou dar um retrocesso aqui e vou passar uma costura de fora a fora até chegar ao final. Muito bem, gente. Cheguei até o final. Ó, eu não vou desmanchar a costura de baixo ainda, porque é ela que vai me guiar para eu fazer a minha francesa depois, tá? Então, eu ainda preciso dessa contenção que ela faz aqui antes de tirar, tá? E talvez nem precise ser tirada, mas vamos lá. Agora, eu vou recortar todo esse excesso aqui pra poder rebater na francesa, pra poder passar e rebater na francesa. Vamos lá na mesa. Então, vamos lá, gente, olha só como é que fica aqui. Uma costura só, tá cheio de excesso de linha, mas não tem problema. Porque agora eu vou cortar esse excesso, tá? Eu vou cortar aqui por esse lado, pra ficar mais fácil de não fazer nenhuma bobagem. Então, vamos lá. Vou deixar mais ou menos meio centímetro de distância da linha. Tem que ter muito cuidado, tá? Vocês podem ir rodando a saia assim, pra não pegar um pedação de uma vez. Prontinho, recortei todo o excesso. E agora, gente, eu vou passar, tá? Eu vou vincar bem isso daqui, porque já vai ficar grosseiro, tá? Então, passar facilita bastante. Se você tiver máquina industrial, facilita esse processo, mas na doméstica vai ficar bem grosseiro mesmo essa costura, tá? Mas não se deixem abater por isso, não achem que está errado, porque não está. O ideal da costura francesa é que ela fique fininha, com certeza, mas não é uma regra, né? E a gente tem que usar o recurso que a gente tem aí, tá? Muito bem, agora eu vou pra máquina de novo pra mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar essa costura. Olha só, gente, ficou assim de um lado, tá vendo? A costura bem rente assim, não muito porque o tecido abre muito, né? E do outro lado vai ficar assim, que é aqui que a gente vai se basear agora, ó. A gente vai dobrar
aqui. Sempre cuidando com o dedo pro excesso ficar pra dentro, tá vendo? E aí, novamente, com um ponto bem apertadinho, a gente vai passar com 1 centímetro de margem de costura, tá? Não vai ficar exatamente em cima daquela linha que a gente estava utilizando, mas não tem problema, tá? Vai ficar um pouquinho mais grosso. Olha só, pessoal, nosso vestido tá pronto, né? Nosso babado, quer dizer. Então, eu vou pôr aqui em cima da mesa pra vocês verem, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou rebater essa costura aqui, pra que ela se assente, porque por baixo ela ficou bem grossa mesmo, tá? Então, eu posso tirar aquela costurinha de contenção que eu tinha usado pra franzir. Se vocês quiserem, vocês podem tirar, tá? Pra não ficar um monte de costura, tá? Dela todinha aqui. E aí, agora a gente vai rebater, ó. Do jeito que tá aqui, tá vendo? Com essa costura aqui virada pro lado do vestido, eu vou rebater ela desse lado com uma distância de pé calcador. Eu vou mostrar na máquina pra vocês como que é isso. Então, olha só, gente, dá pra tirar a costurinha, já tirei, sobrou só uma aqui, tá vendo como ficou grosso? Agora, o que eu vou fazer? Com esse excesso aqui voltado pro lado do vestido e não pro lado do babado, eu vou passar uma costura com a largura do calcador, largura do pé calcador. Como que eu vou fazer isso? Eu posiciono o meu calcador, a lateral aqui do meu calcador, encostado nessa costura aqui, onde é a união de vestido e babado. Com o ponto no 3, aqui na minha máquina, não é nem muito apertado e também não é o ponto mais largo, eu posso começar sem retrocesso mesmo e ir de fora a fora. Olha como é que fica, gente, tá vendo? Fica bem seguro aqui e do outro lado também, pra não soltar mais essa costura e pra não ter o risco de estragar com o tempo, tá? Olha só, pessoal, como é que fica? Tá vendo? Fica essa costura aqui pra segurar a parte de dentro aqui, tá? Agora, o que falta é fazer a barra do forro. Então, eu já vou fazer ela aqui. Vou fazer a vira simples, né? Meio centímetro, mais um aqui, tá? E aí, depois eu mostro pra vocês o resultado no manequim. Pronto, pessoal, eu já vesti aqui o nosso manequim. É claro que o manequim é menor, então não dá para ter muita ideia, mas eu prometo para vocês que assim que a Mariana receber o vestido, eu vou pedir para que ela mande uma foto pra gente ver como é que ficou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi a primeira peça da série Lariana, né? Que é uma sequência de 4, que vai finalizar lá no caminho da modelagem com o blazer completo. Eu espero que vocês gostem. E para a aula que vem, eu vou fazer toda a modelagem dessa saia, que eu tô colocando a foto aqui para vocês, tá? A gente vai partir desde a modelagem de novo, passando pela prova na Lariana, até a sequência operacional, né, a costura e as fases de acabamento, tá bom? Então não percam a próxima aula na semana que vem.